Bom dia, queridos. Segunda-feira chegou e nós começamos mais uma semana, graças ao nosso bom, eterno e maravilhoso Deus. Nesta manhã eu quero convidar você a ouvir juntamente comigo uma fala de Zacarias. Quero que você participe e ouça esta palavra do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3, onde Zacarias é usado por Deus e profetiza o seguinte: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler novamente para você. Atente para isso. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Curiosamente, Deus fala através do profeta Zacarias, chamando a atenção de Israel, e tanto no início da palavra profética quanto no fim, Deus faz questão de enfatizar que era ele quem estava falando e não Zacarias. Que esta palavra tinha como autoria certa, garantida, ele, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, para que não houvesse dúvidas nos corações. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras proféticas de Deus para as nossas vidas e somos tomados por um sentimento de dúvida. Será que Deus de fato está falando comigo? Será que esta palavra de fato é para a minha vida? E Deus aqui usa Zacarias para trazer um alerta que serve não só para Israel, mas para nós nos nossos dias. Se nós olharmos para esta palavra, ela é tão atual quanto para o tempo que ela foi proposta, que ela foi liberada por Deus. Ou nos nossos dias todos estão firmes, ou nos nossos dias não há pessoas que estão se esfriando na fé, que estão sendo enganadas pelo mundo, que estão sendo seduzidas e se deixando seduzir pelo mundo, pelo pecado. Ou nos nossos dias não há pessoas que têm se entregado a tudo aquilo que tem distanciado elas do Senhor. Nós estamos vivendo dias de um risco intenso, como nos dias do profeta Zacarias. Muitas pessoas estão sendo levadas por este momento pandêmico, por este momento de crise, por este momento de desespero, a tomar caminhos diferentes, a usar rotas alternativas, estão mudando de rumo. E Deus usa Zacarias aqui para alertar aquele povo a retornar para eles. Israel em algum momento se desviou da direção dada por Deus. Em algum momento Israel deixou o caminho que Deus deu, a direção que Deus deu, e tomou o seu próprio caminho. E quantas pessoas nos nossos dias estão deixando o caminho dado por Deus, a direção que Deus deu, e estão tomando direções alternativas, movidas pelo medo, ou movidas pelo trauma, ou movidas pela ambição, ou pelo egoísmo, ou pela incredulidade até mesmo. Mas muitos, infelizmente, lamentavelmente, estão tomando uma direção errada em suas vidas. Estão tomando caminhos dos quais se arrependerão profundamente depois. Alguns estão tomando caminhos sem volta, caminhos que não terão como retornar depois. Não terão a mesma oportunidade do filho pródigo de se levantar e retornar, porque estão trilhando caminhos de morte, caminhos sem retorno. E Deus, percebendo isto, levanta Zacarias e profetiza: tornai-vos para mim, diz o Senhor. Voltem para o meu caminho, voltem para a minha presença, voltem para a direção por mim anteriormente estabelecida para vocês. Quantas pessoas ao longo da nossa vida nós vimos tomando caminhos que as distanciaram do Senhor e com isso trilharam um caminho de tragédia, de derrota, de percas e até de morte.
O próprio rei Salomão, nós entendemos isso e vemos pela trajetória da vida dele que em um momento ele tomou o caminho da desobediência, do orgulho e quase que perde tudo, quase que morre na desobediência. Nós vemos na palavra de Deus Paulo falando de Emineu, de Alexandre, o latoeiro, que voltaram atrás, mesmo sendo conhecedores e tendo visto os milagres, tendo visto tantas coisas sobrenaturais, tomaram um caminho de rebeldia, tomaram um caminho de incredulidade, de egoísmo, de blasfêmia e foram entregues a Satanás, como Paulo bem disse na sua carta. Nós percebemos que nos nossos dias não tem sido muito diferente com muitos que se chamam Igreja de Cristo, que tem corrido um perigo terrível de desviar, porque andam flertando com o pecado, andam flertando com o mundo, andam flertando com o inferno. E o risco de se distanciarem, cair nos abismos, nas armadilhas de Satanás tem sido muito grande. E aqui Deus fala com o povo, Deus pede ao povo: voltem-se para mim, tornem-se para mim. E eu vou me voltar para vocês. Quantas vezes nós achamos que é Deus que não está nos ouvindo? Quantas vezes nós pensamos que é Deus que nos abandonou? Que Deus não quer nos abençoar? Que Deus não quer nos livrar? Que Deus não quer nos prosperar? Que Deus não quer nos dar alegria? Que Deus está impedindo a nossa felicidade? Quando na verdade fomos nós mesmos que tomamos caminhos contrários à vontade de Deus. Caminhos que nos levaram para distante da presença de Deus e da bênção de Deus, e com isso nos colocando debaixo de maldições. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo. O Senhor chama, o Senhor fala, o Senhor insiste conosco, e muitos permanecem com o coração endurecido, longe do Senhor, mesmo sabendo que está errado, que o caminho que tomaram é um caminho sem volta, que é um caminho de morte, que é um caminho de destruição, que é um caminho de condenação eterna, e mesmo assim continuam inclinados a desviar-se do Senhor. Continuam com seus corações obstinados, endurecidos, como se a vida fosse só isso que nós estamos vivendo. Como se não tivéssemos uma eternidade pela frente. E Deus está falando com o seu povo e também conosco nesta manhã. Convertei-vos, convertei-vos. Deus estava dizendo: o meu povo está inclinado a se desviar de mim, estão tomando caminhos errados. Tornem-se para mim e eu tornarei para vocês. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Serei um Deus de bênção, um Deus de milagre, um Deus de vitória novamente na sua vida. Mas abandone o teu caminho mau, abandone o teu caminho errado, abandone os teus pecados e volte para mim. E então saberás que eu sou o seu Deus novamente. Deus, que esta palavra, Senhor, possa verdadeiramente tocar os corações que a ouvirem nesta manhã. Meu Deus, tem misericórdia destas vidas que estão iludidas pelo pecado, estão iludidas pelo mundo e que já não conseguem mais voltar e que estão sem forças. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nesta manhã tocá-las de forma profunda. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toque estes corações nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Toque estas vidas nesta manhã, para que elas sintam necessidade de voltar à casa do Pai, voltar aos braços do Pai e terem novamente todos os direitos de filhos de Deus, que um dia o diabo, de forma suja, arrancou de cada uma delas, iludindo-as. Ajuda, Senhor. Esta é minha oração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém
Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.